Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Doze horas e 4 minutos, meio de 4, muito boa tarde para você ligado na Portal Sudoeste, um excelente almoço, quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, a partir de agora você acompanha Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Você também participa pelo nosso telefone, nosso WhatsApp 7734441043 e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br, também pelo nosso aplicativo. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, tem hoje a apresentação do Luiz Brito e também do Luciano Santos. Diga, Luciano, boa tarde. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos os nossos ouvintes, uma excelente quarta-feira a todos. Estamos aqui para informar você e deixar você bem informado também. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Olha, gente, Livramento de Nossa Senhora, Brumado e boa parte dos municípios da região sudoeste da Bahia registram nesta quarta-feira dia de sol com algumas nuvens, períodos de céu nublado. À noite teremos aí céu com muitas nuvens e não há possibilidade para chuvas. Temperatura mínima de 22, máxima de 31 graus e as informações são do Instituto Clima Tempo. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, apenas começando para você, muita informação no seu rádio, é claro. Você também participando a partir de agora no nosso WhatsApp 7734441043, trazendo para cá sua reclamação, denúncia, crítica, elogio, sugestão. Fica à vontade, estamos à disposição para você participar no nosso WhatsApp. A gente vai começar as nossas pautas de hoje justamente falando sobre previsão do tempo, né, gente? Pois é, a gente traz também aqui matéria que diz o seguinte, né? Departamento de Geografia da UESB prevê chuvas intensas no sudoeste da Bahia. Então tá aí, devido ao fenômeno Laninha, neste início aí, né, neste ano de 2025, serão registradas aí chuvas intensas nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril em todo o sudoeste baiano. Então tá aí, né? As informações são do Rosalvo Lucas, climatologista aí do Departamento de Geografia da UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Ele detalhou que será aí um período bastante chuvoso na região, com possibilidade de alagamento e inundações em vários locais. Esses eventos bagunçam tudo, isso é perfeitamente aceitável, pontuou. O Rosalvo frisou também que, apesar do aumento das chuvas, o calor continuará intenso. Após abril, segundo afirmou, aí a tendência é que o clima se normalize. Em geral, depois de eventos extremos como o Laninha e o El Ninho, a tendência é que o clima volte à normalidade, ou seja, o calendário das chuvas voltará ao normal, destacou. Para mim não é nenhuma novidade aqui, o período chuvoso realmente sempre foi de outubro até março, até abril, geralmente. Lembrando que neste período desse ano aí de 2024, outubro de 2024 até o momento, chuvas bem abaixo da média aqui em toda a região, hein, Luciano? Verdade, né? E a gente traz essa experiência também para a cidade de Brumado, né? Aqui em Brumado, por exemplo, a gente não teve aí uma quantidade de chuvas aqui no município e também na nossa região. Muitos agricultores, inclusive, reclamando aí, né? Relatando aí já a perda nas lavouras. O pessoal que acabou plantando aí o feijão de corda, né? Melancia e outros itens aí da agricultura familiar. E aí essa quantidade pouca de chuva acabou retardando aí esse plantio e teve situação aí até de perda aí, de perca, né, das lavouras. Inclusive uma situação até um pouco inusitada é a umbu, né? A região de Itaquaraí, a região aqui de Lagoa Funda é uma região que produz muito umbu, a safra de umbu sempre é boa e esse ano foi bem reduzida, né? A gente não teve aí uma quantidade grande de umbu sendo produzido e encaminhado aí para São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados. Correto, exatamente. Teve toda essa questão também aí, muito bem pontuada. Eu acho que a questão do umbu, a produção é mais porque ele realmente armazena muita água, né? De um período para outro, mas é muito abaixo da média realmente, como foi colocado aí por você, né? E a gente espera, claro, que
tendo essas possibilidades aí, lembrando que há muita previsão de chuva assim para os próximos dias em toda a região, a gente espera realmente que ela se concretize, porque está realmente só adiando isso desde outubro, né? Novembro tinha muitas possibilidades para chuvas, dezembro também, janeiro segue com muitas possibilidades, mas pelo menos outubro, aí, novembro e dezembro, realmente as possibilidades, né, não se concretizaram, infelizmente. Vamos então a Tanque Novo, hein? Polícia Civil prende acusado de matar jovem em festa de casamento. Na tarde desta terça-feira, dia 7, a Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Tanque Novo, cumpriu um mandado de prisão temporária contra um idoso de 61 anos, acusado de homicídio qualificado. O crime aconteceu no último domingo, dia 5, na comunidade de Boca do Campo, onde o suspeito vitimou Iris Souza Dias durante uma festa de casamento. Segundo informou aí a 20ª Coordenadoria de Polícia do Interior, a jovem de 24 anos foi atingida com um disparo de arma de fogo após uma discussão no evento. A Polícia Civil agiu com rapidez, colhendo diversos depoimentos e expedindo um laudo técnico que auxiliou no embasamento aí da representação da prisão ao Poder Judiciário. Ao todo, né, aliás, todo o processo foi conduzido em um curto intervalo de tempo. O acusado compareceu espontaneamente à unidade policial, onde informado sobre os seus direitos constitucionais. O delegado Clécio Magalhães formalizou aí o cumprimento do mandado e destacou aí que o trabalho da equipe foi fundamental para a celeridade do andamento aí das investigações. Além da prisão, a atuação da Polícia Civil incluiu ainda em diligências e análises detalhadas que fortaleceram aí a investigação. Daí a polícia, né, trazendo todo esse desfecho aí, onde um idoso de 61 anos foi preso aí acusado de homicídio qualificado. É um idoso, é? Isso. Rapaz, por ser numa discussão em uma festa de casamento, pensei que fosse alguém mais jovem, viu? Confesso. Mas tá aí, né? Polícia Civil trabalhando e dando resposta realmente a que a sociedade precisa. 12h11, meio-dia 11. Agora a gente vai falar de Tucano, gente. Olha, o presidente da Câmara morre após sofrer acidente de motocicleta. O presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Tucano, Rodrigo Cavalcante dos Reis, 48 anos, morreu após sofrer um acidente de motocicleta nesta terça-feira 7, na BR-116, próximo à zona rural de Tucano. Segundo informações aí da TV Bahia, Rodrigo estaria retornando de uma propriedade rural onde costumava levar alimentos para cachorros. Ele bateu em um caminhão que seguia no sentido contrário. O motorista do caminhão permaneceu no local do acidente e relatou que foi surpreendido com a motocicleta vindo em sua direção, mas não conseguiu evitar a batida. Rodrigo fez aniversário na sexta-feira, dia 3, e era natural de São Paulo. Ele concorreu pela primeira vez para vereador em Tucano, em 2008 e ficou como suplente. Rodrigo foi eleito nos anos de 2012, 2016, 2020 e 2024, quando recebeu 1.358 votos. A cerimônia de posse de Rodrigo como presidente da Câmara de Vereadores aconteceu dia 1º de janeiro e contou com a presença de políticos e apoiadores. Por meio de nota, a Prefeitura de Tucano lamentou a morte de Rodrigo Cavalcante e disse que o vereador dedicou aí a sua vida pública ao serviço da cidade, com comprometimento, ética e responsabilidade, deixando um legado de trabalho e dedicação ao povo tucanense. De acordo com a Polícia Civil, o Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar a perícia e encaminhar o corpo para o Instituto Médico Legal IML, né, onde será realizada a necrópsia. E não há informações aí sobre o velório e sepultamento. Que triste, né? Mal tinha aí realmente já sido aí eleito, no caso eleito presidente da Câmara, e acabou aí realmente perdendo a vida. Muito triste. É lamentável, né? Toda essa situação. Jovem ainda, né? 48 anos, né? Sofreu um acidente com tão gravidade. É o que a gente fala, né? As rodovias, elas estão aí, né? É um período agora, inclusive, de aumento nessa frequência de veículos. Ontem mesmo eu estive aqui me deslocando pela BA-262, sentido zona rural, por volta das 18 horas, e você percebe, né, a grande quantidade de veículos, mas tem situação que chega a se formar filas, né, de veículos voltando praias, né, o pessoal que está voltando às praias, e tem outros que já estão indo também, né, aproveitando essas férias de janeiro. Então, assim, diversas rodovias estão movimentadas, a BA-262, BA-263, BA-148, a 030 também aqui, que é uma rodovia federal que corta a região de Brumado.
E a gente tem que ter uma certa cautela. Outro ponto, Luiz, que é bom a gente destacar aqui, tem muitos motoristas novatos, né, que não têm certa experiência, às vezes completou 18, 19, 20 anos agora, tirou uma habilitação, comprou um veículo e aí já pegou a estrada, né? 1.500 quilômetros, 2.000 quilômetros. E aí você não tem aquela experiência de viajar ainda. Então o interessante é o quê? É você viajar com alguém que tem uma certa experiência, deixe ele na direção e você vai observando, olha, você vai observando ali sinalização, limite de velocidade, qual cidade é, enfim, para você ter uma certa experiência para que não provoque um acidente, porque muitos motoristas novos estão pegando a estrada, dirigindo por 1.500, 2.000 quilômetros e aí cansa, fica cansativo e não tem conhecimento da onde ele está passando. Justamente, tem que ficar atento com relação a tudo isso aí. E você citou aí rodovias da nossa região, rodovias estaduais, e vale também destacar as rodovias federais, né? 116, 101 e tantas outras aí. É claro que a 030 também é federal, que você já citou aí também. Mas principalmente por que a gente fala sobre essas rodovias? Porque são as rodovias que cortam aí o Brasil de norte a sul e são as mais movimentadas, né? Inclusive na sexta-feira passada, salvo engano, teve um trágico aí na 116, perto aí de Cândido Sales, né? Então realmente rodovias movimentadas e que merecem a atenção não redobrada, mas triplicada ou até mais. Olha, jovem universitária sofre assédio e possível tentativa de sequestro em Igaporã. Nas redes sociais, a mãe de uma jovem universitária denunciou que sua filha de 21 anos sofreu assédio e uma possível tentativa de sequestro por volta das 5 horas desta segunda-feira, dia 6, na Avenida Ayrton Senna, trecho urbano da BR-430 em Igaporã. Segundo a rádio Igaporã, ela relatou que a filha aguardava a van que levaria até Guanambi para participar de um estágio, quando 2 homens estacionaram no local e ofereceram uma carona. A jovem disse que estava esperando uma van, mas eles alegaram que o veículo estava quebrado e que eram parentes do proprietário da van. Em seguida, afirmaram que a levariam para Guanambi. Um dos homens chegou a descer do carro para conversar com a jovem, enquanto o condutor permaneceu no interior do veículo, utilizando um telefone celular. Ela se recusou a entrar no carro, né? E a dupla acabou desistindo, saindo do local e acessando uma rua em direção ao centro da cidade. Minutos depois, a van estacionou no ponto e o motorista falou que o veículo não sofreu nenhum problema mecânico e que também não havia pedido a ninguém para transportar a universitária. A família da jovem solicitou imagens de câmeras de segurança e de alguns estabelecimentos comerciais da região, mas não foi possível identificar a dupla nem a placa do veículo. A mãe da universitária disse que vai registrar um boletim de ocorrência na delegacia da cidade. Tá aí grande perigo, né? A maioria dos assédios acontecem assim, né? Criminosos abordam em pontos de ônibus, em praça pública, em algumas localidades, eles acabam abordando aí crianças, adolescentes, jovens, então muito cuidado, não aceite carona de quem você não conhece. Mas você colocou a questão do assédio aí, mas não é nem só o assédio, né? É a questão da segurança mesmo da pessoa. Isso. É a questão da integridade física, porque na maioria das vezes não é só um assédio, né? Pode ser um estupro, pode ser até a própria vida que é o sequestro e até a própria vida que vai-se embora, né? Tem muitas situações aí, igual você colocou, né? Por exemplo, um sequestro, o criminoso, ele vai pegar o celular, ele vai furtar o celular, ele vai olhar as contas, as bancárias, fazer Pix, fazer empréstimos, né? E tem situação que, como você colocou, chega até a morte, né? Infelizmente, a vítima acaba morrendo aí por esses criminosos. Polícia Rodoviária apreende carga com nota fiscal irregular na BA-262. Na manhã desta terça-feira 7, uma equipe da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário de Brumado, lotada no posto 2 do Pradoso, portanto, realizou a apreensão de uma carga de alimentos com irregularidades na documentação fiscal. A abordagem ocorreu na BA-262 em Vitória da Conquista. Durante a fiscalização de um caminhão-baú transportando alimentos, os policiais identificaram divergências na nota fiscal apresentada pelo condutor relacionadas à origem e ao destino da mercadoria. Diante da irregularidade, o veículo, a carga e o motorista foram encaminhados ao posto fiscal Benito Gama para que as medidas legais cabíveis fossem tomadas. Novamente aí na PRE, falávamos essa semana ainda, se não me engano ontem aqui, dos 16 anos dessa IPRV de Brumado e a galera não para, né? Isso. Polícia Rodoviária sempre aí realizando abordagens, não só apreendendo aí produtos de descaminho, mas também drogas, né? Várias eletrônicos, mercadorias e alimentos, né? Outras situações. A semana passada
teve até cachaça, né? 180 litros, se eu não me engano. E o camarada era procurado ainda. Pela justiça, passou lá no posto lá com cachaça e ainda com um mandado em aberto. Brinca. Tá mole não, tá fácil pra ninguém. Olha, gabinete de desembargador afastado por liberar empresário brumadense é alvo da Polícia Federal. A PF realizou uma operação no gabinete do desembargador afastado Jefferson Alves de Assis, do Tribunal de Justiça da Bahia, nesta terça-feira. As informações preliminares apontam que o magistrado foi alvo de um mandado de busca e apreensão após ser denunciado aí por beneficiar um empresário de Brumado, o César Paulo de Moraes Ribeiro, apontado como líder de uma organização criminosa por meio da concessão de um habeas corpus. De acordo com informações obtidas aí pelo site Bahia Notícias, o presidente, né? Aliás, a presidente do TJ Bahia, a Cíntia Maria Pina Rezende, acompanhou as movimentações do CNJ nesta terça. O conselho afastou o desembargador em dezembro do ano passado e teria sido o responsável aí por expedir o mandado de busca e apreensão no gabinete de Assis. Uma fonte da CNJ afirmou que a ação possui relação com a concessão do habeas corpus, né? Mas que não poderia repassar mais detalhes, pois o processo corre em sigilo da Justiça. Abre aspas. O caso é relacionado à decisão do processo, né, que ocorre aí em sigilo de justiça. Aliás, o carro é relacionado à decisão de concessão de prisão domiciliar em regime de plantão, em um caso que o magistrado não teria aí competência para apreciar o pedido, pois inexistia sequer decisão de primeira instância sobre o assunto, fecha aspas, contou a fonte. A reportagem também procurou o TJ Bahia para saber mais detalhes. O tribunal não negou a realização da operação, mas informou que não iria se pronunciar, pois o processo tramitava em uma instância superior. Abre aspas. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia não se manifesta em questões relacionadas a processos judiciais que tramitam em instâncias superiores ou órgão fiscalizador, fecha aspas, disse aí o TJ. A Polícia Federal não desmentiu a operação, porém declarou que, abre aspas, não irá se manifestar sobre a ação, fecha aspas. Será que por que ninguém quer se manifestar, hein? Eu vou logo falar que comigo não tem gato no saco. Isso aí é porque não é um coitado, né? Porque não é um coitado, né? Trata-se de um desembargador, né? Fosse qualquer uma outra pessoa aí, estaria todo mundo provavelmente passando alguma informação, né? Eu penso dessa forma, né? Isso é minha opinião, não estou aqui ofendendo ninguém, nem desrespeitando ninguém, mas infelizmente nessa situação aí realmente fica difícil, né? De ter maiores detalhes, mais informações, lamentavelmente, né? Infelizmente, né? Pois é. 12h32, meio-dia e 32, virou moda, hein? Prefeito de Lagoa Real decreta situação de emergência administrativa e financeira. O prefeito da cidade de Lagoa Real, José Carlos Trindade Duca, União Brasil, o BIDA, decretou na segunda-feira 6, através do decreto 025, situação de emergência administrativa e financeira no município. A medida levou em consideração a mudança de gestão municipal e a constatação de severas deficiências estruturais e operacionais que comprometem o funcionamento adequado da administração pública e a prestação de serviços essenciais à população. Durante a vigência do decreto, ficam autorizadas as contratações emergenciais indispensáveis para assegurar diversos serviços, como a coleta e destinação de resíduos sólidos urbanos, o funcionamento das unidades de saúde, a recuperação da frota municipal para transporte escolar, ambulâncias e serviços públicos e a manutenção das estruturas físicas e operacionais das escolas municipais. Fica determinada a abertura de sindicâncias e auditorias para apuração das responsabilidades pelos danos causados ao erário municipal e às condições precárias dos serviços públicos, devendo os resultados ser apresentados às autoridades competentes para eventual responsabilização administrativa, civil e criminal dos envolvidos. O decreto é válido pelo prazo de 180 dias. E cabe aí também o pessoal, né, da oposição, a galera que não foi eleita, ficar atento aí, porque esse decreto, essa situação de emergência administrativa e financeira, já comentamos ontem aqui a respeito da situação que ela fica, né, Luciano? Precisa nem a gente estar comentando novamente, está trazendo à tona, porque realmente é uma porta aí de entrada para, em alguns locais, em alguns municípios do Brasil, né, fazerem aí realmente favorecimentos, entre outras situações.
Agora 12h34, 12h34. Bom, vamos falar agora o seguinte, né? Suspeito com histórico criminal é detido com drogas e arma de fogo em Brumado. Uma ação da Polícia Militar apreendeu em Brumado uma pistola calibre 380, 2 trouxinhas de cocaína e 18 trouxinhas de maconha na segunda-feira, dia 6. Por volta das 11 horas, uma guarnição do 24º Batalhão de Polícia Militar realizava patrulhamento no bairro Malhada Branca, quando avistou 2 indivíduos em uma atitude suspeita em frente a uma residência. Ao perceber a presença policial, um dos suspeitos fugiu para dentro da casa, descartando uma porção de maconha no chão. Os policiais imediatamente procederam com a abordagem e a busca pessoal do indivíduo, que possui um histórico criminal relevante, sendo apontado como autor de um homicídio ocorrido em 31 de agosto de 2024 e de uma tentativa de homicídio registrada em 18 de novembro de 2024. Durante a entrevista, o suspeito revelou a existência de uma arma na residência. Com base nas informações fornecidas, a guarnição realizou buscas detalhadas no interior da casa, onde encontraram todo o material ilícito. O indivíduo foi detido e encaminhado juntamente com o material apreendido para as autoridades competentes para as devidas providências. Então tá aí, né? Polícia Militar lá de Brumado também fazendo essa apreensão também e essa detenção desse suspeito. E o camarada aí participa aí de facções criminosas, viu? Ah, é? Tem participação aí numa facção criminosa. A polícia passou essa informação pra gente, né? Não é flor que se cheira, não. Peixe grande. Peixe grande. Olha, 12h35, meio-dia e 35, Bahia registra menor número de mortes violentas em 17 anos. A Segurança Pública da Bahia inicia o ano de 2025 com o menor registro de mortes violentas nos últimos 17 anos. A redução atribuída aí ao uso de tecnologia e outras ações levou um índice de 8,7% menor dos crimes violentos que o ano passado, né, de 2024, terceiro consecutivo com tendência de queda. As ações integradas e o uso de tecnologia foram alguns dos destaques na apresentação dos números. Os dados foram apresentados nesta terça-feira, dia 7, durante coletiva de imprensa no Centro de Operações de Inteligência da Segurança Pública, no Centro Administrativo da Bahia, ACAB, em Salvador. Segundo Marcelo Werner, o secretário de Segurança Pública da Bahia, o emprego das 3 Is, né? Integração, inteligência e investimento, foi fundamental para a redução dos números. Abre aspas. A gente investiu em tecnologia, mas a tecnologia também foi aplicada com compromisso por nossas forças policiais. O ano passado, em 2024, 1.132 pessoas foram presas com o reconhecimento facial. Este ano, né, 2025, já estamos aí com 54 pessoas presas em menos de 6 dias. Todas sem um disparo sequer de arma de fogo, fecha aspas, pontuou aí o titular da pasta. A redução também foi apresentada em mortes sobre confrontos, né? Com diminuição aí de 8,5% nos feminicídios, com queda de 7,8% nas macro-regiões de Salvador e também na região metropolitana. Os números foram ainda maiores, com redução de 12,25% nas mortes violentas na capital baiana e 12,7% nas cidades no entorno em relação a 2023. A delegada-geral da Polícia Civil, a Heloísa Brito, detalhou como parte do trabalho para a redução da criminalidade a ampliação dos núcleos de inteligência policial para o interior do estado. Abre aspas. Antigamente, toda a parte de interceptação de dados telemáticos e extração de celulares ficava aqui, na Superintendência de Inteligência. Nós levamos isso para o interior do estado. Hoje, são 13 núcleos de inteligência policial com equipes in loco, trabalhando na apreensão de celulares e extração de dados. Isso dá subsídios para que as nossas equipes possam agir muito mais rápido. Fecha aspas. Brito ainda acrescenta que foram mais de 1 milhão investidos na compra de novas licenças para extração de dados, que são cruzados aí com departamentos de inteligência de outros estados. Tá aí a SSP, né, dando detalhes aí sobre o ano de 2024 e trazendo aí também essa redução na criminalidade já no início de 2025. Eu acho que são dados que vão ser questionados por muita gente aí, inclusive muitas imprensas, né? Mas a gente tem hoje, por exemplo, Jequié, como, se eu não me engano, uma cidade violenta, extremamente violenta no Brasil, uma das mais violentas, inclusive, se não a mais violenta, se eu não estou enganado. Mas é aquela questão, Luciano, acho que quando se trata dessa violência, seria, no caso, acredito que uma violência localizada, né? Não significa, por exemplo, que Jequié está dessa forma que Vitória da Conquista esteja.
por exemplo, né? Que Vitória da Conquista ou outra cidade esteja, enfim, que Salvador esteja e que Simões Filho também vai estar. Então eu acho que são mais aí pontos localizados, acredito, né? É isso aí. Ô, Luiz, aproveitando também esse gancho aí que a gente falou agora, né, da segurança pública, né, desses dados que a SSP acabou divulgando pra gente aqui, nós estamos ao vivo aqui nos estúdios de Brumado com o advogado e também ex-candidato a prefeito de Brumado, o Guilherme Bonfim. Inclusive, ele vai trazer até informações sobre esse assunto. Mas, primeiramente, a gente vai dar aí o boa tarde para o Guilherme. Guilherme, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Portal Sudoeste Notícias. Boa tarde, Luciano San. Boa tarde a todos os ouvintes aí do Portal Sudoeste no ar aí, esse jornal que é líder em audiência no horário. Guilherme, a gente falando aqui um pouco sobre segurança pública, né? E aqui na cidade de Brumado, você foi um desses que impulsionou, né, a questão da nossa melhoria de segurança pública. Você trouxe aqui o benefício da NEAM, né, que é a Delegacia da Mulher, trouxe aqui algumas viaturas, enfim, o batalhão. A criação do batalhão. Então, teve Corpo de Bombeiros também. Corpo de Bombeiros. Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão da segurança pública. Foi, na verdade, o primeiro vetor, né, de busca nossa junto ao governo do estado, foi essa questão da segurança pública em Brumado, com a luta para a transformação aqui da sede de companhia independente para batalhão em Brumado, né? E a gente sabia da importância disso, os números aqui também foram muito positivos. Eu tenho orgulho, Luciano, do trabalho e da resposta que o deputado Vitor Bonfim fez também na área de segurança pública no estado da Bahia. Para que o povo de Brumado e da região saiba, o deputado Vitor Bonfim foi o deputado que mais destinou recursos da sua emenda impositiva para a segurança pública no orçamento do primeiro ano do seu mandato. Então, Brumado foi contemplado, inclusive, com o maior valor. Ele destinou R$1 milhão aqui para aquisição de viaturas. Algumas já foram entregues, mas esse ano ainda nós vamos ter mais entregas ainda desse recurso do deputado Vitor Bonfim. E como você disse, além disso, nós também conseguimos a criação do núcleo de atendimento especial da mulher, conseguimos também o corpo de bombeiros aqui. Eu não tenho dúvida que a gente vai continuar nessa luta contra a impunidade, contra a violência aqui no estado da Bahia. É uma luta difícil. Como secretário de segurança, eu ouvi a entrevista dele atentamente e vi do posicionamento dele sobre a importância de outros fatores sociais e econômicos também que ajudam e contribuem para a diminuição da violência. Infelizmente, a gente viveu uma época muito ruim há 4 anos atrás aqui no Brasil, desse abandono das políticas públicas sociais que contribuíram também para o aumento da violência. Mas graças a Deus os programas sociais retomaram e a gente já está vendo esses números aí, a redução desses números aí, e o governo tem investido muito nisso, e o povo de Brumado pode contar sempre conosco aí para cada vez mais ajudar nessa importante área que é a segurança pública. Falando do povo de Brumado, eu vou entrar aqui num assunto, né? Porque você concorreu aí às eleições municipais, foi candidato a prefeito de Brumado, teve uma votação expressiva, né? Foi uma votação muito expressiva na cidade de Brumado, e o povo de Brumado hoje reconhece e sabe dos valores de Guilherme Bonfim. Isso a gente vê nas ruas aqui da cidade. E muita gente falou assim, mas Guilherme hoje foi ex-candidato, não vai mais lutar pelo interesse do povo de Brumado. E pelo contrário, a gente percebeu que assim que terminou a eleição, no dia 7, você já estava nas ruas, já estava buscando aí, inclusive dando continuidade a algumas obras e fiscalizando a cidade de Brumado. Um ponto que a gente vai abordar aqui agora é porque o gestor, o prefeito eleito da cidade de Brumado, ele declarou aí calamidade pública administrativa. E você, inclusive, foi ontem ou foi hoje, você já acionou o Ministério Público com relação a esse assunto. Explica pra gente. Luciano, eu sou advogado, sou especialista em direito público municipal, e um decreto de calamidade é uma medida extremamente especial. Para você ter ideia, decreto de calamidade são quando a cidade perde de fato a autonomia administrativa e precisa de uma medida de extrema urgência para continuar com os trâmites legais. Brumadinho, quando teve aquele rompimento da barragem, que a cidade foi totalmente devastada, ali, para as pessoas entenderem, foi feito um decreto de calamidade. Então, as ações administrativas precisam ter respaldo de fato em lei, e que a realidade represente aquilo. A justificativa do atual prefeito foi que ele não teve acesso
informações durante a transição e que a lei orçamentária não estava ainda aprovada. A aprovação da lei orçamentária é um ato que não demora nem um minuto, basta ele ligar para o presidente da Câmara, a quem cabe nesse momento fazer a promulgação da lei orçamentária, que é um aliado dele, e que o presidente da Câmara pode resolver isso em menos de um minuto. E com relação às informações, ele teve, inclusive no Ministério Público, solicitando que fosse feito um procedimento administrativo da transição. Ele solicitou as informações, ao que consta nas atas que foram apresentados pela gestão anterior, as informações foram enviadas, e se ele não tivesse acesso, ou se naquele momento da transição ele tivesse sentido algum tipo de dificuldade, ele poderia ter recorrido novamente ao Ministério Público, para que o Ministério Público, se o município se negasse, informasse a ele esses documentos. Mas ele não fez. Ele esperou o mandato dele iniciar, e no dia 3 de janeiro ele baixa um decreto de extrema irresponsabilidade, que é uma calamidade pública para o município de Brumado administrativa, sendo que o município de Brumado já possui há muitos anos a digitalização dos processos. Então, na rede mundial de computadores, ele tem acesso a tudo. E, se ele não estiver satisfeito com isso, ele também pode ir ao Tribunal de Contas do município, em que o município de Brumado é obrigado também a enviar as informações e requerer do próprio Tribunal de Contas todos os contratos. Mas o que parece que ele utilizou isso para uma cortina de fumaça, para fugir da legalidade da lei. Ele está infringindo o que a lei de licitação determina, que é um processo de contratação sem direcionamento. O que ele está fazendo é contratando empresas, contratando serviços de forma direta, serviços que tinham contratos válidos e que estavam ocorrendo de forma regular, para burlar a lei de licitação, indicando empresas que não passaram pelo crivo de preço, não passaram pelo crivo de concorrência com os trâmites legais. E isso é o quê? Isso é um direcionamento, isso é cortina de fumaça para a corrupção. Me desculpe, eu não queria, no início de gestão, passar essa sensação de que estava num campo ainda em cima de um palanque. Não é isso, mas a gente também não pode fechar os olhos porque a gente está vendo acontecer de errado no nosso município. Eu sempre vou ficar atento e ao lado do povo de Brumado para elogiar o que está sendo bem feito e criticar o que a gente vê que vai ser prejudicial para o nosso município. Essa semana a gente até trouxe à tona esse assunto e a gente comentou que isso poderia ser um cofre aberto, né, para o gestor, no caso, para a contratação de diversas empresas, inclusive empresas que a gente não sabe nem o seu histórico, né? Será que essa empresa tem capacidade para executar aquela obra? Será que ela tem recursos para aplicar o setor que ele está trabalhando? Exatamente, é por isso que existe a lei de licitação, porque você tem que comprovar a capacidade técnica, você tem que disputar o melhor preço, e não é isso que está acontecendo. Ele está rompendo contratos que têm a sua vigência normal e que passaram por um processo de licitação para simplesmente fazer novas contratações, acho que para cumprir acordos de campanha, né? A gente não esqueceu do áudio que saiu de um prestador de serviço que já começou a trabalhar no município aqui, e que ele dizia que estava ávido para Fabrício voltar a ganhar, que ele queria um prefeito que pudesse pagar bem a ele, para ele poder ter muito lucro, porque tinha prefeito que pagava pouco e quando pagava ainda tinha parte que ele queria que Fabrício entrasse logo para poder resolver os problemas dele. Então isso de fato se concretizou. Esse empreiteiro já está aí sem contrato, né, ou de forma emergencial aí na prefeitura, sem passar pelo processo de licitação, fazendo serviço aí. Então é isso que a gente precisa fiscalizar e é isso que a gente precisa combater aqui no município de Brumado. Chega da gente achar que não precisa cumprir lei, até porque, volto a dizer, o Ministério Público vai ficar atento, eu vou ficar atento, os vereadores de oposição estão atentos a isso. Parabenizar também o vereador Maguinho, que foi quem nos procurou para que a gente fôssemos juntos aí na defesa dos interesses do nosso município. Muito bem, agora 12h48. Brito, você tem alguma pergunta aí para o nosso Guilherme Bonfim?
Doutor Guilherme, boa tarde, sempre um prazer poder estar falando com o senhor aqui, né? Quanto tempo a gente não se fala ao vivo aqui no Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, parabenizar aí por essas primeiras ações, pontuando, claro que o Luciano acho que foi feliz nas palavras, a gente comentava ontem aqui a respeito dessa fiscalização consciente aí, que deve ser feita não só pela oposição, como qualquer outro cidadão de bem, pelos vereadores, né? É aquela, que a gente fala, aquela oposição que não vai impedir o gestor de trabalhar, mas dizer, olha, eu tô de olho aí nos recursos, onde eles estão sendo aplicados, como estão sendo aplicados, de onde está vindo essa verba e se ela está sendo devidamente aplicada. Então, primeiramente, parabéns aí por essas ações aí. Agora, de agora em diante, doutor, qual a expectativa do que vai ocorrer aí com as decisões do Ministério Público? A gente vai aguardar que ele acompanhe, né? Que o prefeito possa encaminhar todos esses contratos emergenciais que ele está fazendo e justificar por que ele rompeu contratos que estavam válidos e que tinham a sua continuidade garantida e substituindo por outras empresas. Ele vai ter que se explicar e motivar por que ele fez isso. Nós vamos aguardar as respostas dele aí, também vamos no retorno do trabalho legislativo aí, eu tenho certeza que os vereadores de oposição também vão cobrar essas explicações, né? E a gente fica no aguardo dessas informações aí. E volto a dizer, vamos ficar sempre atentos e continuar trabalhando pelo povo de Brumado, porque a gente quer o melhor do nosso município. A gente não faz crítica por fazer e a gente não quer que as coisas não aconteçam. A gente quer que as coisas aconteçam aqui, mas com responsabilidade e seriedade. É isso que a gente luta. Inclusive, agora 14 horas, estou me deslocando juntamente com o gerente da Embasa lá para a região de Ubiraçaba e com os representantes da empresa Ambiente, que vão retomar as obras lá do sistema de água lá. No final do ano teve uma interrupção e teve uma troca nos valores da homologação da licitação e demorou um pouco a burocracia de ser vencida, porque as legalidades públicas às vezes exigem essa demora e a gente entende, mas graças a Deus estamos indo lá visitar para retomar essa obra aí. Agradecer mais uma vez o empenho do deputado Vitor Bonfim, que foi quem de verdade lutou para que esse sonho seja uma realidade. Eu gostaria de perguntar para o senhor, uma última pergunta que eu vou fazer. O TCM ontem declarou que está de olho nessas irregularidades na transição de cargos municipais da Bahia, inclusive lá o presidente também, o conselheiro Francisco, né, de Souza Andrade Neto, destacando que a derrota das eleições faz parte de qualquer situação e o período de transição ele existe justamente para isso, para transcorrer tudo dentro das medidas. Após a sua representação no Ministério Público da Bahia aí, existe também um acionamento, alguma forma de acionar aí o TCM contra essas situações? Sim, o Ministério Público pode entender que o Tribunal de Contas faça, mas esse próprio ato do Tribunal de Contas já vai respaldar essa fiscalização. Nós vamos aguardar as publicações dessas contratações emergenciais, essas justificativas, e se de fato for comprovado que é cortina de fumaça para corrupção, nós também vamos acionar o Ministério Público de Contas e denunciar isso também, para que as contas da Prefeitura de Brumado tenham a devida fiscalização. Certinho, doutor. Agradeço aqui as informações, tá bom? 12h52, nós agradecemos aqui o doutor Guilherme Bonfim, ele está com a agenda aqui lotada, né? E passe sempre aqui pelo nosso estúdio para bater um papo. Pode deixar, Luciano, é sempre um prazer. Eu que tenho a veia do jornalismo, puxei de meu pai e de minha mãe aí, que já fazem esse trabalho aqui na rádio, fico sempre à disposição aí de vocês. Lá no nosso WhatsApp a gente tem participações, né? Temos o seguinte: boa tarde, Luiz, Luciano, vamos pedir aí a população para ter mais consciência e não jogar lixo aí às margens das rodovias. Essa BR-148 só se vê lixo às margens da rodovia. Realmente, né? Tá acontecendo muito isso aí. Infelizmente, muito lixo às margens da rodovia. A gente também não sabe o que tá havendo aí, que o pessoal do DENIT não tá realizando a limpeza, mas virou realmente aí um lixão, um descarte de lixo aí absurdo. E detalhes, né? Não é qualquer lixo, não é todo tipo de lixo. É animais mortos, é resto de construção, é frutas podres. O que dá para descartar, tá descartando. A coisa tá feia, viu? Situação complicada. Vamos agilizar aí, gente. Pois não, Luciano? Eu não sei se a BA-148 é o mesmo sistema da 262 e da BR-030. A empresa que ganha a licitação para a reforma,
ela também é obrigada a realizar limpeza nas laterais, né, nas margens da rodovia, durante 5 anos. Por exemplo, na BR-030 foi assim, na BA-262 é assim. Você sempre vê equipes atuando na BA-262 e na BR-030 realizando limpeza, porque foi um contrato, é um contrato de 5 anos. Eu não sei como é que foi a BA. É uma concessão, né? Aqui, se eu não me engano, foi também, estava dessa forma. Eu acho que a responsável era a Jurema. Agora não sei se continua sendo aí a construtora Jurema, né? Que estava fazendo essa questão aí. Inclusive a gente cobrou por muito tempo aqui a sinalização dos quebra-molas, que estão sem sinalização, entre outras coisas, e até o momento muitos ainda não foram, aliás, muitos não, quase nenhum dos antigos ainda não foram sinalizados também. E eu estou sem saber quem é a empresa responsável. Tem toda essa questão aí, depois a gente está levantando também essas informações. Nós temos, bom dia, como confiar em uma justiça onde praticamente todos os dias vemos notícias de desembargadores se prostituindo com vendas e sentenças, favorecendo o crime organizado. Depois os seus pares dizendo que não pode falar porque é segredo de justiça, corporativismo puro. Os piores bandidos não estão nas penitenciárias, e sim nos morros, né, nos palácios, com caneta na mão. Então tá aí, né, a opinião do nosso ouvinte aqui. É o seguinte, deixa eu lembrar também que o pessoal acha, viu, Luciano, que porque é juiz, porque é desembargador, porque é isso, porque é aquilo outro, não vai ser penalizado, onde na verdade pode ser penalizado sim, né? Até que eu via, tinha muito aquela questão, né? Aquela, vamos dizer assim, aquela música, né? Como que a polícia vai prender a própria polícia? E é o que a gente vê hoje em dia, né? Policial, se for o caso, se estiver descumprindo a conduta, sendo sim preso, sendo afastado do cargo. A falar nisso também, inclusive ontem, eu não sei se foi ontem ou que já foi o rapaz o policial que jogou o outro lá de cima da ponte de São Paulo, tava lá chorando, né? Lá na audiência lá e tal, no depoimento. Enfim, acontece tudo isso aí. No caso desse, hoje aqui inclusive já trouxemos a informação de um desembargador, né? Que teve aí um mandado de busca lá no gabinete lá feito pela Polícia Federal. Então aquela coisa, a gente espera mais ações, mas acha que a casa não cai, uma hora a casa cai. Não adianta, né? A gente tem aí diversas instituições, né? No poder, tem o poder judicial, né? Tem a justiça, tem aí os militares, tem os civis, mas tem sempre aí as corregedorias e tem sempre aí, a gente acompanha afastamento de policiais militares, policiais civis, tem também aí, no caso de alguns desembargadores e de alguns magistrados, eles recebem a aposentadoria compulsória, né? Alguns deles aí, a maioria recebem a aposentadoria compulsória. Exatamente. Pessoal, olha, Polícia Rodoviária Estadual recupera motocicleta roubada na BA-262 em Brumado. Na tarde de terça-feira, dia 7, uma equipe do Tático Operacional Rodoviário TOR, da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário, realizou a recuperação de uma motocicleta com restrição de furto e roubo durante uma abordagem na BA-262 no município de Brumado. Durante a fiscalização, os policiais constataram que o veículo apresentava adulteração no número do motor e que a placa não correspondia à motocicleta abordada. Além disso, foi identificada uma queixa registrada de furto. Diante das irregularidades, o veículo foi recolhido e encaminhado à Delegacia Territorial de Brumado, onde foram aí tomadas as medidas legais cabíveis. Aí mais uma ação, né, da nossa Polícia Rodoviária Estadual. Olha, homem é linchado por populares após acusação de estupro em Vitória da Conquista. Um homem cuja identidade ainda não foi divulgada foi agredido por populares no distrito de Batipé, em Vitória da Conquista, após ser acusado aí de estuprar uma adolescente. O crime ocorreu na manhã do último domingo, dia 5. O homem foi cortado por várias facas e a polícia precisou retirar os agressores. Segundo a Polícia Militar, a vítima, uma adolescente de 12 anos, foi levada para atendimento médico e está recebendo acompanhamento psicológico. Já o suspeito, que sofreu ferimentos aí por golpes de faca e pauladas, foi socorrido e encaminhado para o Hospital Geral de Vitória da Conquista. A Polícia Civil investiga o caso e ouviu testemunhas para tentar esclarecer os fatos. Os envolvidos na agressão também, né, prestaram depoimento. O estupro de vulnerável é um crime grave, com pena que pode chegar a 15 anos de prisão. Se houver lesão corporal grave, a pena pode ser aumentada para 20 anos. Após serem ouvidos pela polícia, os agressores foram liberados. A Polícia Civil investiga o caso. Não sei como que os agressores não ficaram lá detidos no lugar dele, né? Não sei como, pelo jeito que anda a coisa, vou te falar um negócio, você pega o cara roubando, furtando, fazendo não sei o quê,
você tem que acionar a polícia de imediato, porque se fazer a justiça com as próprias mãos pode dar ruim também, né? É complicado. PM apreende drogas e detém 4 suspeitos de tráfico em Cândido Sales. Um esquema de tráfico foi desarticulado durante uma ação da Polícia Militar na tarde de terça-feira 7 na cidade de Cândido Sales, sudoeste da Bahia. A guarnição do pelotão de emprego tático operacional da 80ª Companhia foi informada por populares de um indivíduo realizando tráfico de drogas. Segundo a PM, foi realizada abordagem e constatado o poste de entorpecentes, bem como a posse de outras quantidades aí, né? De outros entorpecentes. O acusado informou que estava traficando para o segundo indivíduo. A guarnição deslocou e encontrou o segundo cidadão apontado. Ele foi abordado e portava certa quantidade de drogas similar ao primeiro. O segundo suspeito informou que traficava aí para um casal que estava indo aí, portanto, prestar contas. De posse desta informação, os policiais e os conduzidos foram para a residência do casal, que negou as acusações e franqueou a entrada dos policiais. Contudo, durante rápida observação, segundo a PM, foi possível identificar indícios de tráfico, como pinos utilizados para acondicionar drogas. Numa busca no imóvel, foram localizados aí diversos entorpecentes, né? Portanto, lá no imóvel. Olha, todo o material e os acusados foram apresentados na delegacia. Como havia crianças no imóvel, o Conselho Tutelar também foi acionado buscando acompanhar e resguardar os direitos dos menores. Que situação, né? Pegou o primeiro, o segundo também estava lá na frente. Quando chegou no segundo, vou prestar conta com um casal ali que trafica droga. O casal negou, mas durante busca no imóvel encontrou aí realmente pistas de tráfico de drogas, e aí o Quarteto Fantástico foi encaminhado para a delegacia. Muito bem. Rapaz, tem notícias que a gente acaba trazendo aqui que são inusitadas, né? Mas são fatos e a gente tem que revelar para os nossos ouvintes. Túmulo é violado e criminosos furtam celular em cemitério de Palmas de Monte Alto. O túmulo de uma idosa de 69 anos foi violado no cemitério municipal de Palmas de Monte Alto. Um celular e um rádio também foram furtados no local. Os objetos haviam sido colocados dentro do caixão a pedido da idosa que faleceu no dia 1º de novembro de 2024. O crime foi descoberto na última sexta-feira, dia 4. De acordo aí com o radialista Wilson Nunes, em depoimento na delegacia, a filha da falecida relatou que várias pessoas sabiam que os objetos haviam sido enterrados junto com sua mãe. O caso foi registrado como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo. Uma perícia será realizada no local para auxiliar nas investigações. O episódio também pode envolver outros crimes, como violação de sepultura, dano qualificado, vilipêndio de cadáver. A Polícia Civil está trabalhando para identificar o autor ou os autores do furto, né? Agora é curioso, né? A idosa pediu para que ela fosse enterrada, né? Com um rádio e com o seu celular. Será que ela ia ouvir música lá no além? Ou talvez passou durante muito tempo, né? Se distraindo, sei lá, dando altas risadas, observando justamente o celular e ouvindo aí alguma coisa também no rádio, né? Vai saber, enfim, ninguém consegue... Ouvindo a gente, né? Pois é, exatamente. Ninguém consegue entender, compreender, né? Agora, fato é que esses camaradas simplesmente violaram o túmulo para poder roubar o celular e o rádio. Aí vocês estão de brincadeira, pelo amor de Deus, né? Aí é sacanagem também, né? E agora torcer para que a Polícia Civil identifique esses camaradas e realmente possa puni-los aí conforme determina a lei. 1h16, Forças da Bahia, Forças de Segurança realizaram uma apreensão recorde de 86 fuzis em 2024. O combate ao crime organizado na Bahia resultou em 2024 na apreensão de 6.298 armas, 86 delas fuzis, e na localização de 94 lideranças de facções em todo o estado. Além das lideranças, as forças policiais realizaram 19.172 prisões e apreenderam 10 toneladas de droga. Os dados foram apresentados na terça-feira 7 durante coletiva imprensa no Centro de Operações e Inteligência de Segurança Pública no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador. Entre as tecnologias utilizadas, né, como já dissemos anteriormente em outra matéria, sistema de reconhecimento facial, né, foi responsável pelas 1.132 prisões aí na Bahia, né? Então teve aí toda essa quantidade aí de prisões, 2.398 pessoas também localizadas, né? A ferramenta aí tem sido aí apreendida, apresentada aí
é utilizada em grandes eventos como a Lavagem do Bonfim, a Festa de Iemanjá, o Carnaval, os carnavais da capital e do interior, o São João, a Micareta de Feira de Santana, as eleições municipais. Então tá aí, né, portanto, toda essa situação e já tínhamos até trazido aí, portanto, outros dados inicialmente, né? Inicialmente a gente trouxe outra informação e agora falando sobre a apreensão de fuzis que chegou a 86. Luciano, a galera tá trabalhando muito, viu? Agora, é incrível, né? Como os criminosos conseguem a quantidade e o poder bélico, né? Porque, meu amigo, fuzil, metralhadora, né? Tem fuzil aí, né? Que consegue derrubar um helicóptero, como a gente viu um vídeo muito famoso aí de um cara mostrando lá no Rio de Janeiro, um helicóptero que foi abatido, né? Por uma ponto 50, né? Acho que é isso mesmo. Eu sei que eles têm uma precisão muito grande, né? Atravessa realmente aí diversos, tem uma resistência maior em atravessar aí alumínio, ferro, aço, entre outras situações, então realmente pode acontecer, né? Você vê que o tiro de fuzil, o colete que aguenta é só o colete do Exército, né? O da PM, por exemplo, já não aguenta, então é uma precisão muito forte, derruba o helicóptero e eles estão aí armados até os dentes, vamos colocar assim. Infelizmente, um poder bélico que nem sempre a polícia tem disponível, né? Lamentavelmente, infelizmente, a polícia na maioria das vezes tem aí um revólver, uma pistola e os caras estão armados aí com esse armamento aí de, vamos colocar assim, de grosso calibre, né? Agora, Luiz, algo interessante, né? Você sabe que nas guerras, a maioria dos fornecedores de armas são países desenvolvidos, né? O próprio Estados Unidos é um grande fornecedor de armas. É um dos que mais lucra. É o que mais lucra, né? E aí você tem diversos países. Agora, no crime organizado, por exemplo, como no Brasil, que nós temos aí facções, temos aí, né, um número enorme de favelas, você vê a facilidade também desses criminosos em adquirirem armas de grosso calibre, né? De modo fácil, né? Então, assim, o país, o Brasil, deveria realizar, às vezes, ao invés de invadir uma favela, de fazer uma operação, né? Teve um jornalista aí em Jequié que ele falou que foi todo um cenário, né? Que helicóptero, viatura e tal, mas que a polícia estava toda ali isolada, sem poder agir por conta de algumas situações que a gente sabe que hoje, se um policial atirar numa pessoa, num criminoso, ou dependendo de como ele vai agir, ele responde por isso. Então, assim, as forças de segurança do nosso país deveriam intervir na entrada dessas armas, porque por algum lugar essa arma entra. Não tem condições. Ela entra de algum lugar. As fronteiras que o diga. As fronteiras que o diga. Então vamos reforçar a fronteira. Exatamente. Porque vamos combinar o seguinte: o armamento apreendido hoje pela polícia nos estados é muito grande. A quantidade de armas apreendidas é muito grande. Mas por que essas armas nunca acabam? Por que está sempre aparecendo? Porque de algum lugar alguém está trazendo. Seja pelas fronteiras, seja de avião, seja de navio, de barco, de jegue ou de jumento, eu não quero saber como de alguma forma essas armas estão entrando no Brasil. E cadê o policiamento ostensivo? Cadê a fiscalização? O que está acontecendo? Ou, de certa forma, alguém está facilitando também a entrada. Não tem condições. Aí é onde entra, tem que haver uma investigação séria, haver um combate direto aí realmente nesse tráfico, nesse transporte de armas. Não tem condições. Onde é que está vindo? Onde está surgindo? De que forma? Quem foi que trouxe? E outra coisa, o cara entra lá na divisa lá do Brasil com outro país lá, seja Paraguai, Uruguai, Peru, não sei o quê, trazendo arma até as horas, ele passa pro outro lado do país, peraí, o que está acontecendo? Alguma coisa não está batendo. Aí tem muita gente que fala assim, mas entra pela floresta, né? Entra pelos rios. Meu amigo, não tem pessoa mais especializada para combater esse tipo de crime do que o Exército Brasileiro na terra e a Marinha no mar. E outra coisa, você acha que tem floresta no país inteiro? Não. É porque cada ano que passa só estão desmatando. Eu lembro que a gente saía daqui de Dom Basílio, por exemplo, quando eu ia para a fazenda da minha avó, nas imediações ali da Jiboia, naquela região ali de Caraíbas e tal, a gente ia de ônibus, sabe o que acontecia? Os matos, a Jurema aí na BA 262 aí de Brumanda até Aracatu, elas eram podadas, sabe de que forma? Os caminhões que passavam, que queimavam as pontas dela ali e tal. Hoje você viaja para Aracatu, já viajei de ônibus, já viajei de moto, já viajei também de tudo quanto é forma, você não vê mais um pé de planta nas margens da rodovia. Cadê as plantações? Estão desmatando pra caramba. Então tem vegetação no país inteiro? Não tem. Então alguma coisa tem que ser feita, não tem coisa. Isso não é justificativa, não. Casos de dengue em 2024 passam de 6.400.000.
e as mortes aí, portanto, somando 5.900, hein? Olha, dados do painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde mostram que o país registrou, ao longo de todo o ano de 2024, um total de 6.484.890 casos prováveis de dengue e 5.972 mortes provocadas pela doença. Há ainda 908 óbitos em investigação. O coeficiente da incidência da dengue até o dia 28 de dezembro era de 3.193,5 casos para cada 100 mil habitantes. A maioria dos casos prováveis de dengue, no caso aí 55% em 2024, foi identificada entre mulheres. No recorte raça e cor, 42% dos casos prováveis foram registrados entre brancos, 34,4% entre pardos, 5,1% entre pretos e 0,9% entre amarelos. 0,2% entre indígenas, sendo que 17,3% dos casos a informação não foi registrada. A faixa etária dos 20 aos 29 anos concentrou a maior parte dos casos prováveis, seguida pela de 30 a 39 anos e pela de 40 a 49 anos. No ranking dos estados, São Paulo aparece com o maior número de casos prováveis, 2.182.875. Em seguida estão Minas Gerais com 1.695.024, né, 695.024, Paraná com 656.286. Na lista de estados com maior coeficiente de incidência, o Distrito Federal figura em primeiro lugar com 9.907,5 casos para cada 100 mil habitantes, seguido por Minas Gerais com 8.252,8 casos por 100 mil habitantes e Paraná com 5.735,2 casos por 100 mil habitantes. Então tá aí os dados da dengue 2024, alarmantes demais em todo o país, hein? E a situação pode piorar mais ainda, né? Porque verãozão, calor e agora tá começando a chover aí na região, viu? Então a população também tem que fazer sua parte, né? Você aí que tá com seu quintal, né? Tem alguns itens aí no fundo da casa, tem aí um lote ou tem um galpão, faça a limpeza, faça aquela geral, faça aquele check-up para que você também não seja afetado. 1h30, já vai ou dá para mais uma? Dá para mais uma. Muito bem, então vamos trazer aqui então um balanço aí da operação, né? Macaúbas, a 4ª CIPM divulga aí balanço operacional de 2024. A 4ª CIPM, responsável pelo patrulhamento ostensivo nas cidades de Macaúba, Boquira, Rio do Pires, Ibipitanga, Botuporão e Caturama, divulgou o balanço operacional de suas ações durante o ano de 2024. De acordo com a companhia, durante os 12 meses do ano, foram registrados 48 termos de circunstanciados de ocorrências e 43 atendimentos relacionados à Lei Maria da Penha. Além disso, 41 armas foram apreendidas, 177 pessoas foram conduzidas à delegacia, 23 veículos foram recuperados, 43 pessoas foram presas em flagrante e foram registradas aí 22 ocorrências relacionadas à apreensão de drogas. Ainda durante todo o ano, a companhia também prestou apoio a outras instituições como o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, colégios e entre outros. Parabenizar aí a ação da 4ª CIPM, hein? Tem que tirar o chapéu. Né? Muitas ações aí, tirando inclusive 41 armas de circulação aí em 12 meses. Justamente, né? Parabéns à 4ª CIPM, lembrando que todas essas ações foram acompanhadas pela imprensa, porque foram divulgadas praticamente todas, né? É uma das melhores assessorias de comunicação que a gente tem aqui na região, né? Não desmerecendo aí as outras que também trabalham bastante, a 46ª, por exemplo, aqui, a 77ª em Conquista e tantas outras aí da região, mas a 4ª CIPM hoje está de parabéns, relacionamento excelente com a imprensa, inclusive trabalho realmente aí a todo vapor. E a gente deseja para eles aí um 2025 de muita produtividade. Se não precisar, é claro, melhor ainda, mas precisando, a polícia, eu tenho certeza, vai estar lá para atuar em cima aí, combatendo aí pessoas nocivas à sociedade, combatendo também aí o crime organizado. Agora 1h31, agora sim, né, Luciano? Agora a gente já vai, isso tudo é pressa para poder almoçar, é? Nada. Se deixar, a gente fica aqui até 2 horas. Mas aí nosso querido Lucas Gornier daqui a pouquinho quer trazer seu show aí, né? O anfitrião. Você já viu o programa dele de ponta a ponta? Ah, já. É animado, né? Assim, acompanho sempre, viu? E bastante interativo, né? Sim. A gente tem aí, né, os quadros, a participação dos ouvintes e além da alegria, né? Contagia os ouvintes. Só tem uma coisa, tem hora que me assusta, viu? Eu nunca viajei de avião. Avião, de vez em quando, caindo aí. Aí esse dia ele tava contando a história de uma galera que faleceu, não sei o quê, de fantasma aparecendo no avião, o povo viajando. Eu falei, agora lascou. Eu tava preocupado no avião cair, agora já tem fantasma dentro do avião, não sei o quê e tal. Eu falei, agora complicou, foi tudo, viu?
Meu Deus do céu. Contar os bastidores aí. Quando eu vou sempre no estúdio de Livramento, né? Aí você chega aí, tá camarada cantando dentro do estúdio, eu falo, ué, tem um cantor aí? Moço, é ele exercitando a voz. Se eu te contar, tu não acredita. Durante a tarde aqui eu fico lá na redação, que é do outro lado, aí eu observo, tem hora que eu trabalho no silencioso, é claro, né? Pois tu acredita que tá cantando até os comerciais, tem hora. Eu falo, meu Deus do céu, isso é que é animação, viu, menino? O anfitrião é uma figura mesmo. É uma figura. Viu? Beleza, né? Então a gente vai encerrando por aqui, gente. Daqui a pouquinho o Lucas Guarnieri chega por aqui, comandando tudo, né? Já tá programando tudo aqui, deixando do jeito. Luciano, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Lembrando que amanhã às 7 da manhã a gente retorna com a primeira edição e ao meio-dia, né? Eu e Luiz aqui nessas informações de segunda a sexta para você. Ok, gente, uma excelente tarde. Muito obrigado pela companhia, sintonia e audiência. Fique aí na sequência com o Lucas Guarnieri. Tem Coquetel Radical, tem um coquetel de músicas no seu rádio. Uma excelente tarde. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.